Salve rainha, saudações a todos os homens do terço. Esse instrumento aqui tão lindo é ele que nos une, ele que nos liga como irmãos e formamos essa grande família que é o terço dos homens. Nós estamos com mais um módulo de formação, agora para o mês de Nossa Senhora, um mês querido que a gente olha com carinho para Nossa Senhora. Existem 2 meses durante o ano que a gente tem um olhar muito carinhoso para a mãe do nosso Salvador, que é o mês de maio e o mês de dezembro, porque o mês de dezembro é o advento e fala muito também de Nossa Senhora. Mas para este mês nós queremos trabalhar o tema Maria, Mãe e Rainha, na obediência, na pureza e no serviço. Por esses 3 elementos aí que a gente poderia sintetizar essa imagem de Nossa Senhora. E Maria, como rainha, ela se manifesta na sua realeza através do serviço, através da obediência plena à vontade de Deus e também na pureza de coração. Esses elementos nós queremos explorar no dia de hoje da formação. É óbvio que a gente pode falar de Nossa Senhora de muitas maneiras, de muitos ângulos, porque Nossa Senhora é um compêndio de sabedoria. Conhecendo Nossa Senhora, nós conhecemos ao seu Filho Jesus Cristo, porque ela revela seu Filho. Nossa Senhora, ela é uma verdadeira escola para nós, né? Ela é escola de cristologia, porque ela fala de Cristo. Ela é escola de eclesiologia, porque ela fala da igreja. E ela também é uma escola de humanidade, porque ela fala para nós, homens do terço. Então, Nossa Senhora é uma verdadeira escola, é um compêndio de ensinamentos. Esses 3 elementos que eu falei para vocês, cristologia, eclesiologia e a humanidade, humanismo, a gente poderia discursar, falar abundantemente, mas nós vamos nos reter, nos assegurar, aí vamos ficar num campo mais específico, principalmente sobre esses 3 elementos, que é a obediência, a pureza e também o serviço. Primeiramente, vamos falar de Nossa Senhora antes de entrar nesses temas aí. Nossa Senhora, ela é mãe e rainha, é mãe, é educadora, é senhora. No nosso manual do Terço dos Homens, a gente apresenta Nossa Senhora com esses títulos e também o tema do santuário. Nossa Senhora sempre está envolvida no santuário, com esse título Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt. Nós sempre dizemos, o santuário é o seu trono de graças. Inclusive até a imagem que nós temos do Terço dos Homens, esse formato aqui, ele é o formato do santuário de Nossa Senhora com este título. E ela nos educa, ela nos transforma e ela nos envia, que são as famosas 3 graças do santuário da Mãe Rainha. E nessa perspectiva, reinar para Maria é servir, é cuidar dos filhos, é atrair para Cristo, é formar homens novos em meio a essas grandes transformações do mundo. Hoje, a gente às vezes nas nossas conversas um com o outro, já o mundo hoje está muito diferente, o mundo está transformado, o mundo está perdido. Gente boa, o mundo ele vai evoluindo, ele vai crescendo. As pessoas que vivem dentro desse mundo é que tem que dar espírito, tem que dar luz, tem que levar a verdade, tem que levar Deus. É nós, cada um de nós é que temos que dar vitalidade a esse mundo que está em transformação. O movimento da Mãe Rainha, à luz do documento de Puebla, de Aparecida, que aconteceu aqui no Brasil, ele ressalta essa palavra Escola de Maria. É ali na Escola de Maria onde se transforma a pessoa, onde a gente pede as graças para nos formar, aonde essa escola por excelência é no seu santuário.
nessa igrejinha pequenininha, ali nós somos acolhidos, nós somos transformados, nós somos enviados com a graça de Deus, justo para dar luz a essa realidade do mundo em transformação. E a gente encontra nela fé, coragem e equilíbrio. A gente busca ali essa força para que a gente possa lutar nesse mundo em transformação e levar luz. É isso que o mundo necessita. O mundo necessita de pessoas que estejam embriagados por Deus, enamorados por Deus, para transformar as estruturas. E isso, para nós, os homens do terço, é reconhecer Nossa Senhora Maria como rainha. Isso significa dar lugar real na vida. Tempo de oração, espaço na nossa casa, uma confiança filial nas decisões. Também aceitar sua educação, que Nossa Senhora nos eduque, porque estamos falando da Escola de Maria. Se estamos na Escola de Maria, então a gente vai lá para ser formado por ela. Então, dar um lugar real na nossa vida, aceitar a sua educação, deixar que ela toque nos nossos hábitos, nos nossos vícios, nos nossos relacionamentos, nas nossas prioridades. Nós temos que deixar que Deus toque, talvez seja pela mão de Nossa Senhora que vai tocar nessa realidade. Educar, deixar-se educar, deixar que Nossa Senhora nos transforme, nos forme. E por isso que a gente diz na Escola de Maria. E a outra dimensão é colocar-se a serviço da sua missão. A gente, quando vai na escola ou vai na universidade, a gente vai aprender, vai ser transformado lá. Mas para quê? Para depois ir para a ação, e sair da universidade e criar, transformar dentro do mundo. E por isso colocar-se a serviço de sua missão, né? Ser homens construtores de história, movidos pela presença e o exemplo de Nossa Senhora. Então, isso é importante, dar lugar em nossa vida, aceitar que ela nos eduque e depois colocar-se a serviço e para o mundo transformar. Então agora nós vamos ver o primeiro elemento que nós citamos a partir da reflexão que vamos ter, que é a obediência. Lembramos que falamos no início da obediência, da pureza e do serviço. Neste momento nós vamos falar do tema da obediência. Maria, por excelência, ela foi obediente. Nós temos aquela passagem lá nas bodas de Caná, que ela dizia: fazei tudo o que ele vos disser. Maria foi, por excelência, servidora, serviu a Jesus Cristo para dar vida, educação, formação, ser um instrumento humano nessa ação de Deus, mas também se colocou para servir a Ele, escutar a Ele. No nosso manual, nós temos uma passagem lá de João 2:5, que diz: quem acolhe a Mãe Rainha e a escuta faz tudo o que Jesus disser. Está numa das reflexões no nosso manual. E isso aqui está se referindo justo nesse acontecimento em Caná da Galileia. Ali Maria mostra para nós a sua obediência de fé. Ela percebe a necessidade e leva para Jesus. Aceita o modo como Ele quer agir e manda os servidores obedecer. Isso é interessante. Aceita o modo do outro agir. Também nós, é importante termos presente a aceitar o modo do outro agir. Aceitar essa situação, porque isso ajuda a construir, soma. Maria, por excelência, ela se colocou a serviço, aceitou a forma de Jesus, né? Jesus fez a sua forma, obedeceu o pedido de Nossa Senhora e fez a sua maneira. Ela teve uma obediência confiante, ativa e concreta. Ela estava agindo ali. Na pedagogia da Mãe Rainha, ou também a gente pode dizer pedagogia de Schoenstatt, a obediência mariana, ela se traduz para nós, homens do terço,
em alguns elementos que eu quero citar aqui para vocês. Vamos colocar 3 elementos, a gente não poderia citar mais, vamos nos basear em 3 elementos. Então, aonde é que a gente pode ser obediente, ou uma obediência mariana, praticar uma obediência mariana? Porque a obediência mariana ao estilo de Maria, ao estilo de Nossa Senhora. Então, o primeiro é a fé prática na divina providência. A gente interpretar os acontecimentos diários à luz de Deus e responder com confiança, mesmo sem entender tudo. Fé prática na divina providência. Sim, Maria exerceu no dia a dia. Interpretar os acontecimentos à luz de Deus, responder com confiança, mesmo sem entender tudo. Tem uma passagem que diz: uma espada transpassará o teu coração. Imagino que Maria deveria estar pensando nesse momento: o que vai acontecer? O que será tudo isso? Então, sem entender tudo isso aqui, a gente segue com confiança heróica, porque sabe que Deus está por detrás. Então, o primeiro elemento, fé prática na divina providência, para exercer a dimensão da obediência como Maria. E depois, a segunda, a vinculação à igreja, vinculação aos bispos, vinculação aos párocos, vinculação ao movimento, principalmente nós homens dos terços, assumindo as orientações eclesiais com espírito de fé. Porque às vezes a gente, por não ter espírito de fé, a gente se torna criticões. Tudo a gente critica, tudo tem mas. Não vamos escutar, vamos acolher em nossas almas e vamos deixar que o Espírito Santo obre em cada um de nós. Seguro que o Espírito Santo vai obrar e vai trazer coisas bonitas. O vínculo à igreja, isso é o que a humanidade necessita no dia de hoje. Vínculo à igreja não é somente a alguns elementos, e sim às verdades de Cristo, às verdades de Deus, porque a igreja é esse depósito tradente de toda essa riqueza da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra dimensão para nós exercermos essa obediência ao estilo de Nossa Senhora é a aliança de amor. Entregar-se a Maria para que ela conduza cada passo segundo a vontade do Pai e não segundo os nossos caprichos pessoais. A aliança de amor é a proximidade que eu tenho com Nossa Senhora, deixar que ela me guie, que ela me conduza segundo a vontade do Pai e não segundo os meus caprichos. O que quer dizer isso aqui, gente boa? Quando a gente faz uma consagração com Nossa Senhora, a gente vai se tornando mais filial a ela, vai se tornando mais filial a Deus. E isso já está acontecendo um processo de graça, um processo de transformação. E eu vou, com essa realidade, eu vou também, na minha consciência, estar me perguntando pelos meus pecados ou pelas minhas atitudes diárias que são pecaminosas, porque cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos como que assumindo essa luz de Deus, e a luz vai iluminando a nossa vida, a luz vai nos enobrecendo diante de Deus. Então, os 3 elementos marcantes são a fé prática em divina providência, a vinculação à igreja, vinculação aos homens, às coisas, mas aqui nós estamos sentando principalmente a igreja para buscar essas verdades, acreditar nas pessoas que estão aí como instrumentos de Deus. E o outro elemento do tema da obediência, que nós estamos falando da obediência de Nossa Senhora, é a aliança de amor. Nós sermos obedientes a Nossa Senhora, nossa relação filial com ela, e isso resplandece na nossa confiança a Deus. E aqui nós vemos uma pessoa que colocou por excelência essa atitude de Nossa Senhora em prática na sua própria vida, que foi o servo de Deus João Luiz Possobon. No encontro do Terço dos Homens em Aparecida, numa peregrinação feito aí 2026, Dom Orlando citou o servo de Deus, o venerável João Luiz Possobon como um exemplo para nós homens do terço, como ele se deixou transformar
através da oração diária do rosário e do seu vínculo com Nossa Senhora. Como esse homem se torna para nós um exemplo. E é dele que também nós vamos falar 3 dimensões da obediência. Primeiramente, a obediência dele à missão recebida. Olha que coisa bonita. Ele acolheu a imagem de Nossa Senhora, da Mãe Peregrina, como um encargo de Deus e se manteve fiel a esse encargo por décadas. Tem um livro que diz que ele caminhou mais de 140 mil quilômetros com a Virgem carregando no ombro. E ele foi tão fiel nessas décadas que ele nem se preocupou de tirar férias para cumprir com essa responsabilidade assumida. E o outro elemento é a obediência à igreja, porque nós falamos também do vínculo à igreja. João Esposobon aqui, ele foi muito obediente à igreja. Ele recebeu muitos nãos, ele recebeu muita orientação de não seguir esse chamado interior que estava acontecendo na sua vida. Mas ele foi obediente à igreja. Ele colocava a sua campanha, a campanha da Mãe Peregrina, ou campanha do Rosário, que também pode ser falado, né, sobre o olhar do bispo, dos padres, também do padre Kentenich, que é o fundador do movimento de Schanstatt. O João Esposobon fazia questão de escrever para o padre Kentenich como estava andando a campanha, dar satisfação também ao seu pai espiritual. E ele dava satisfação para o orientador espiritual dele, que acompanhava ele no mês a mês sobre as suas atitudes, a sua relação com a igreja. E aceitando as correções nos seus limites, convicto de que ele realmente estava desenvolvendo uma verdadeira devoção mariana. E por isso ele necessitava também de um olhar externo do bispo, dos padres, do seu orientador espiritual, e que realmente o que ele estava fazendo estava dentro das orientações da igreja, não estava em contradição com nada. João Esposobon queria servir a igreja, ele não queria ser servido ou aparecer na igreja. Ele sentia, ele sempre falava, sou um pequeno burrinho de Nossa Senhora, eu carrego Nossa Senhora. Ele não queria aparecer, ele queria que Nossa Senhora aparecesse. Então, o elemento que nós estamos citando nele da obediência é a obediência à missão recebida, que trabalhou por décadas, né? A segunda, a obediência à igreja, ele levava aos bispos, aos padres, etc. E depois, obediência à voz interior da consciência. Obediência à voz interior da consciência. Como Nossa Senhora. Nossa Senhora obedeceu à voz interior da sua consciência quando o anjo veio anunciar a ela a possibilidade de ela ser a mãe do Salvador. Ela aí na sua consciência, na sua liberdade, ela deu o seu sim. Sim, eu aceito essa missão. Mesma coisa, João Esposobon, obediência à voz interior da consciência. E isso ajudou a ajustar o seu ritmo de trabalho, de lazer, de descanso e ser fiel à campanha da Mãe Peregrina. Ir à missa, rezar o seu terço, ser fiel também à sua família e todo o trabalho religioso, social que ele fazia com os pobres. Na Vila Nobre da Caridade, por excelência, tinha uma outra vila que também ele acompanhava ali a realidade humana diária dessas pessoas. É interessante que nesses locais, algo que para nós às vezes se torna até insólito, mas ele se preocupava com a água. E nos 2 locais onde ele mais trabalhou aí com a situação das pessoas mais necessitadas, ele fez questão de que ali fosse cavado um poço. Inclusive, ele ajudou a cavar um poço de água para tirar água para as pessoas. Interessante essa dimensão de João Esposobon, que a gente poderia falar mais dele com a preocupação pelo crescimento da vida. E com essa obediência, gente boa, não tornou o João Esposobon menos homem que outros, mas sim o tornou mais livre do orgulho,
livre da impulsividade, livre da busca de aplausos, coisas que às vezes a gente está à busca diariamente, né? Livre das buscas de aplausos e disponível para servir onde Deus quisesse. Onde ele via, olhasse, encontrasse uma portinha, ali estava João Luiz Fossobon servindo com o olhar mariano, com o selo mariano, com, né, as prerrogativas de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi para ele escola de formação, e aí ele encontrava todas as propriedades para ir desenvolvendo na sua própria vida diária. Então, o primeiro elemento que nós trabalhamos agora foi o tema da obediência. E vimos também a obediência em João Luiz Fossobon. E a minha proposta era obediência, a pureza e também o serviço. E nós vamos agora trabalhar sobre o tema da pureza. Na pureza nós já trabalhamos um pouquinho. E é o tema da obediência que nós vamos trabalhar. Maria, ela é mãe e rainha, né? Ela é rainha porque ela tem a nobreza de ser a mãe do rei. O rei é Jesus Cristo. Ela é uma rainha, mas uma rainha pode ter só o título de rainha, mas não manda em nada, não ajuda em nada. Nossa Senhora, mãe e rainha, ela tinha o cetro, né? O cetro na mão de um rei, na mão de uma rainha, quer dizer o poder de mando. Por isso que nós encontramos em alguns dos quadros também o cetro anexado no quadro de Nossa Senhora. O que quer mostrar o cetro? Quer mostrar o poder de Nossa Senhora. Nossa Senhora também tinha poder, mas um poder sempre em relação ao seu Filho Jesus Cristo, não um poder por cima do seu Filho Jesus Cristo. E um poder, primeiramente, o poder maternal, esse maternal tanto na encarnação quanto no alto da cruz, quando Jesus nos apresenta ela como a nossa mãe. E tudo isso ela ganhou com o tema da obediência, que nós acabamos de falar. O próximo elemento vai ser o serviço. Ela obedeceu, ela foi também a trabalhar, ela foi fazer ação, ela foi servir. Ela não ficou de braços cruzados, ela não ficou sentada olhando, ela se colocou a obrar. E aí ela, com isso aqui, ela fez história. Então quem obra, quem faz, ele é um construtor de história. Por isso, Deus nos colocou aqui na terra, colocou a mim, colocou você que está me ouvindo, não para ficarmos de braços cruzados, mas sim para sermos criativos, sermos construtores de história. Aí vocês dizem, padre, o que é esse construtor de história que o senhor está falando? O teu trabalho diário, ali onde você trabalha diariamente, quando você faz esse trabalho com responsabilidade, com carinho, com boa qualidade, ali você está fazendo a diferença. Porque às vezes nós homens fazemos o trabalho assim meio relaxado, deixa eu fazer assim, dá no mesmo. Não, ali esse trabalho, ali você está sendo construtor de história. Inclusive construtor da tua própria fama, porque um trabalho mal feito, a fama do mal feito fica para você. A fama de um trabalho bem feito vem para você porque você fez um trabalho bem feito. E se você coloca como meta sempre que as tuas ações sejam bem feitas, todo mundo que olhar para você vai esperar, olha, aquela pessoa ali é virtuosa. Todos os trabalhos que faz muito bem feito, faz com carinho, com cuidado. Então aí nós estamos sendo serviçais e criadores de história. A minha própria história está sendo valorizada pelos outros porque eu faço bem feito este trabalho. Assim foi Nossa Senhora. Se Nossa Senhora tivesse somente recebido o anjo do anúncio, aceitado, mas ficado de braços cruzados, não sei se teríamos uma Nossa Senhora como nós temos hoje, que é uma pessoa cativante, que é um exemplo de pessoa para nós, um exemplo de igreja, e
um exemplo para seguirmos, porque ela foi a educadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se colocou a serviço do Salvador. E nós encontramos no nosso manual aqui que afirma em um dos mistérios: a devoção a Maria Santíssima nos deve levar à ação. Homens construtores da história. Temos aqui dentro do nosso livrinho uma das contemplações dos mistérios. E como homens do terço, surge para nós uma missão clara. Através da meditação do Rosário, evangelizar os homens, ou nos evangelizar no terço dos homens. E com essa evangelização, evangelizar as nossas famílias, evangelizar as pessoas lá no meu local de trabalho, ter coragem de falar das coisas de Deus. Tudo isso por causa da nossa devoção à nossa Mãe Rainha, por causa do nosso amor. Quem não ama, não arrisca. Quem não ama, não fala. Você ama a Mãe de Deus? Você testemunha ela no dia a dia? É uma pergunta para você, é uma pergunta para mim. Não somente uma pergunta para a gente dizer sim ou não, mas eu creio que é uma pergunta de conversão, é uma pergunta de transformação. Servir para o homem mariano não é uma opção paralela, periférica, mas deve ser uma identidade de discípulos, né? Nós assumimos que a dimensão de servir deveria ser parte do nosso ideal pessoal. Não vou entrar no tema do ideal pessoal, senão não necessitaríamos de muito tempo para falar sobre isso aí. E na espiritualidade da Mãe Rainha, na espiritualidade de Shanti, o serviço ele se expressa também na aliança de amor. A aliança de amor com Nossa Senhora, ela também nos remete a olhar as outras pessoas, porque todos nós somos irmãos em Jesus Cristo. Ela é a nossa mãe. Filho, eis aí a tua mãe. E como é que nós demonstramos esse nosso serviço? No Capital de Graças, oferecendo sacrifício, tempo, os nossos talentos, a nossa competência nas coisas diárias para o próximo e levar tudo isso para Nossa Senhora no que nós chamamos o Capital de Graças. É uma jarra onde a gente coloca nada sem vós, nada sem nós, que quer dizer nada sem Deus, Nossa Senhora, e nada sem nós. Eu contribuo também. E o que é que eu contribuo aqui? Não é dinheiro, e sim atitudes concretas, aos quais eu posso escrever no papelzinho, ou posso pegar uma pétala, uma flor, colocar aqui dentro, nesta flor, e eu quero colocar todo o meu empenho de fazer bem feito o trabalho que eu me dediquei hoje lá na empresa. Me dediquei conscientemente a fazer esse trabalho bem feito, e esse esforço eu quero colocar no Capital de Graças para Nossa Senhora. É uma atitude, é um gesto fino de amor que eu estou expressando no Capital de Graças para Nossa Senhora. Tudo isso, gente boa, nada é perdido aos olhos de Deus. Deus olha todos os detalhes, inclusive uma lágrima que a gente deixa cair dos nossos próprios olhos. Deus se preocupa com essa lágrima. Deus olha o sentido dessa lágrima. Uma lágrima não cai porque é lágrima, ela cai por algo. Deus está preocupado com isso. Imagine então, gente boa, com o nosso Capital de Graças. Faça o teu Capital de Graças, faça a tua jarrinha. Essa aqui é a minha, que eu tenho no meu quarto, lá no meu santuário lar. Inclusive esse papelzinho que está aqui na frente, amarrado aqui, ele é uma lembrança dos 25 anos do meu sacerdócio, que eu amarrei no Capital de Graças. Esses 25 anos de caminhada sacerdotal, eu quero amarrar aqui como um presente para Nossa Senhora. Então, é o Capital de Graças, depois a corresponsabilidade com a Igreja. Nós, Terço dos Homens, definidos como um movimento de leigos que evangeliza e serve a igreja local em comunhão com as pastorais e serviços, aí também é um espaço de serviço. Então, Capital de Graças, corresponsabilidade com a igreja e a nossa missão nacional,
como Terço dos Homens, nós abrangemos a todo o Brasil, mas essa missão é aonde eu também estou, com o movimento nacional. Mas eu, membro do movimento Terço dos Homens Mãe Rainha, lá aonde eu sou. Porque o próprio documento de Aparecida, que eu falei lá no início, que ele citou a Escola de Maria, ele volta a falar agora que a gente tem que estar no estado permanente de missão. Um estado permanente de testemunho da nossa relação com Deus, da nossa relação com Nossa Senhora, transformar isso em obras no dia a dia. Então, a missão, ela não é um tempo ou um momento, e sim estado permanente de estarmos ajudando Nossa Senhora e Jesus Cristo para a construção do reino aqui e agora. E João Lisposobon, ele também desenvolveu essas categorias do serviço, também olhando para Nossa Senhora. Primeiramente, uma das categorias de serviço do servo de Deus João Lisposobon foi o caminho apostólico. Ele percorreu a pé longas distâncias com a Mãe Peregrina no ombro, como eu tinha falado anteriormente, rezando, visitando as famílias, escolas, hospitais, presídios, muitas vezes, sob a chuva, o cansaço e o frio também. Sul do Brasil faz muito frio uma boa parte do ano. Ele também não reclamava de chuva, não reclamava de frio. Ele se colocava a caminho. Então, o caminho apostólico aí é a obediência de João Lisposobon na servicialidade. E aí, a outra dimensão do serviço de João Lisposobon, a obra social que ele fundou. Ele fundou a Vila Nobre da Caridade, onde ele construiu ali várias casinhas, inclusive uma capelinha para atender essas pessoas que viviam nessa casinha. Essa capelinha foi local de oração, local de catequese e local de formação. Ali foi a primeira escolinha também para essa Vila Nobre da Caridade. Então, tinha uma preocupação da formação orgânica das pessoas, não somente religiosa, separado das outras realidades. Não, as outras realidades têm que ir junto com a nossa formação religiosa, um processo completo, orgânico. E ele também se colocou muito a serviço da igreja no aspecto eucarístico. Ele, como diácono e também antes como ministro extraordinário, ele levou a Eucaristia para os doentes, para os idosos, prolongando o altar até as periferias. Então, João Lisposobon, ele foi muito solidário com as pessoas, de levar também Deus lá aonde as pessoas estavam, porque não podiam ir ao encontro do altar, prolongar o altar até esses espaços mais periféricos. Então nós vemos aí como João, ele ia também, de uma certa maneira, se inspirando em Nossa Senhora. Nossa Senhora, na Anunciação, o que ela fez? Foi para um espaço periférico levar a Jesus Cristo. Ela levou no seu próprio ventre. Quando ela chega na casa de Isabel, Isabel salta de alegria. Que bonito também os doentes, os enfermos, as pessoas que estão aleijadas nas suas camas, quando recebem a Jesus Eucarístico, uma pessoa que leva para eles Jesus Eucarístico. Quanta alegria a gente não pode causar a uma pessoa que está num estado deste. E aí nós percebemos que o estilo de vida de João Lisposobon mostra para nós, os homens do terço, uma verdadeira realidade da devoção à Mãe Rainha. E essa devoção à Mãe Rainha, ela é sempre uma dimensão missionária. Porque quem reza, serve. Quem contempla, age. Quem reza, serve. Quem contempla, ama. E age quem ama Maria, porque ela cuida
dos que ela ama. Nossa Senhora, ela tem um carinho para cada um daqueles que faz esse gesto de amor, a estilo de João Luís Possobon, em seu nome, em nome do seu Filho. Nossa Senhora não ama separado de Jesus Cristo. O amor de Nossa Senhora é porque nós, como filhos dela e irmãos de Jesus Cristo, estamos em sintonia com seu Filho. Nós ajudamos a anunciar o reino do seu Filho, a construir o reino do seu Filho. E por isso que Nossa Senhora se alegra, Nossa Senhora nos ama por essa nossa atitude filial com o seu próprio Filho. Muito bem, agora nós vamos olhar mais uma dimensão, como o movimento de Schanstatt, ou o movimento da Mãe Rainha e o terço dos homens tem uma conexão. Nós sabemos que a espiritualidade, ela sempre é uma dimensão pedagógica para nos tornar mais livres e santos. Então, seguir uma espiritualidade é a gente abrir-se para uma proposta metodológica de crescer interiormente na liberdade pessoal, liberdade diante das pessoas, liberdade diante de Deus, mas não uma liberdade para libertinagem, e sim uma liberdade para a santidade. E por isso que a espiritualidade de Schanstatt, com toda a pedagogia que tem, ela busca, através dos meios ascéticos, de que o homem chegue a essa liberdade. Então, quando os meios ascéticos me levam a uma maior liberdade interior, uma maior leveza, é que eu estou fazendo bem o processo ascético. Quando o processo ascético me torna mais carrancudo, mais duro, mais pouco livre, é que eu estou vivenciando esse processo pedagógico de forma errada. E por isso que é importante a busca dos orientadores espirituais sempre quando a gente está trabalhando uma ascética. Porque o orientador espiritual, ele vai ser o olho externo e vai dizer: Valdemir, vai mais por aqui, Valdemir está ficando muito fixo num único elemento, mas olha os outros elementos. Então, não é que o meio ascético é errado, é errado as nossas ações ali no uso do meio ascético, porque nos prendemos a um único ponto. As espiritualidades, elas servem justo para ajudar as pessoas a crescerem, ampliar os horizontes de compreensão do mistério. É óbvio que não vai dar a conhecer todo o mistério, porque já é mistério, é impossível de abarcar todo, mas nos dá uma visão mais ampla. E isso é o sentido da espiritualidade da Mãe Rainha para o terço dos homens. E por isso que isso se concretiza, como eu falei para vocês anteriormente, na Escola de Maria. É ali que a gente aprende a ser mais filial com Nossa Senhora, com Deus, e isso também com o próximo. A santidade da vida diária, porque é no dia a dia que nós vamos entregar a nossa missionariedade, vamos também ver através dos acontecimentos o dedo de Deus. Deus nos fala a cada momento, mas nós não temos a capacidade de colocar os óculos da santidade da vida diária para perceber esses acontecimentos que Deus está nos falando. E com isso aqui é para levar essa liberdade interior. A nossa vida, gente boa, aqui na Terra é muito curtinha, 50, 60, 80, 100 anos. Isso é muito pouco. Mas esse pouco que nós vivemos aqui na Terra, nós temos que viver com essa liberdade interior. Essa liberdade que a gente granjeia, a gente ganha, não com excesso de estudo. Doutorado não nos dá liberdade interior. E sim numa relação filial com Deus. É aí que nós vamos
crescendo fielmente cada vez mais. E vamos dialogando com ele, né? O filial é dialogar, o filho dialoga com o pai, o filho confia no pai, o pai está sempre presente junto ao filho porque tem uma relação de confiança construída através do diálogo. E é isso que tem que acontecer na nossa vida para ganhar essa liberdade interior. A liberdade interior nós vamos ganhar num diálogo fecundo com Deus. Muito bem, gente boa, a gente poderia seguir falando mais das coisas de Nossa Senhora, o tema da santidade, da liberdade interior de Nossa Senhora, etc. Aqui nós só falamos, lá no início eu falei que Nossa Senhora é uma escola de cristologia, é uma escola de eclesiologia, é uma escola de humanismo. Eu falei para vocês aqui da escola do humanismo, para nós, da nossa transformação no dia a dia, na realidade, ver o exemplo de Nossa Senhora, ver como João de Esposobon colocou em prática e possibilidades de cada um de nós colocar em prática aquela atitude. E isso nos faz cada vez mais crescer, ser filiais, olhando para Nossa Senhora na obediência, na pureza e no serviço. Muito bem, gente boa, vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora, que ela siga nos educando, siga nos formando e que ela seja a nossa grande intercessora de todas as bênçãos que Deus tem previsto para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.